Olá, esse é o Pulo do Gato, o Pulo do Gato em tributação. Aqui a gente trata de assuntos, dicas, atalhos para que você consiga diminuir seus impostos, diminuir seu tempo trabalhado, diminuir custos, automatizando suas notas fiscais e vislumbrando novas oportunidades para a sua empresa. Tudo dentro da legislação, seguindo as regras, ok? Bom, meu nome é Matheus, eu sou do canal MFC Gestor. Essa série está começando hoje, mas estamos coletando várias informações para fazer vários episódios. Como que eu coleto essas informações? Nós temos o perfil MFC Gestor lá no Instagram. Então você entra lá como seguidor nosso, você consegue mandar o direct para a gente. Ou também eu entro em contato com alguns seguidores perguntando as informações. No nosso site mfcgestor.com.br também tem uma área de sugerir conteúdo. Acontece que nos últimos dias, os clientes, os seguidores nos perguntaram o seguinte: Matheus, eu estou precisando de um jeito aqui de dar uma diminuída nos custos. Afinal, a gente que é empresário, a gente está sempre olhando para os custos e para a saúde financeira da nossa empresa. Então essa demanda foi apresentada, eu coletei informações de algumas pessoas e cheguei e falei assim: olha, você nunca pensou em utilizar a industrialização, a remessa para a industrialização, para otimizar os valores que você trabalha, principalmente você que é do Simples Nacional? Aí ele falou: pois é, mas o que é? O que é isso, industrialização por encomenda? Olha, nada mais é do que você é uma empresa, você compra uma matéria-prima e remete isso para um fornecedor, para um terceirizado, onde ele vai beneficiar essa matéria-prima e devolver para você o produto acabado. Como exemplo disso, por exemplo, a confecção. Nossos clientes de confecção geralmente faz isso, compra o tecido, remete o tecido para a empresa que faz o corte e costura, essa empresa devolve a camisa pronta e aí vai fazer bordado, etc., outras partes ali em embalagem. Então, isso é remessa para industrialização. Envolve dois lados, aquele que remete e aquele que recebe a mercadoria para industrializar. Os dois têm benefício de redução de impostos, diminuição principalmente dos custos fixos e do investimento em matéria-prima, aquilo que fica em estoque. Vamos fazer uma introdução nisso para que você entenda, depois eu coloco com mais detalhes. Basicamente é o seguinte: quem manda industrializar, ou seja, o dono de uma marca da camisa, o dono de uma marca de joias, por exemplo, ele não precisa investir na fundição, em máquinas de corte e costura, em contratar um funcionário especializado para aquilo. Ele terceiriza e ele vai conseguir controlar o custo variável dele, porque a peça que ele terceirizou, o terceiro vai cobrar por unidade produzida. E isso, se você assistiu essa aula aqui, onde eu falo, que está aqui no card, eu falo sobre o custo variável. E quando você terceiriza a mão de obra de uma determinada operação, você consegue dominar melhor os custos. Já para o lado de quem é a indústria, ele tem outros benefícios. Primeiro, normalmente, se ele for fazer todo o ciclo, ele tem que comprar matéria-prima, põe a matéria-prima no estoque, depois ele vai mandar produzir isso, vai pegar a peça pronta, pôr no estoque e aí ele vai verificar se ele consegue vender isso. Enquanto ele não vende, a matéria-prima que está parada no estoque consumiu o capital de giro, ele pagou a mão de obra, o custo fixo, ou seja, aquele valor que ele pagou para aquele operador vai ficar no estoque também, porque ele não conseguiu vender ainda. A peça vai ficar parada lá. E a peça que fica parada no estoque também consome capital de giro, que enquanto eu não vendi, então eu vou vender com 30, 60 dias. Enquanto ela estiver no meu estoque, obviamente, isso daí tá um passivo ali para mim, né? Ele não virou realmente dinheiro para mim ainda. E o que não é esse vídeo aqui? Esse vídeo nós vamos tratar agora aqui de uma série de números de CFOPs que envolvem a remessa, o retorno da mercadoria. Mas de forma nenhuma é uma regra para você seguir à risca. Repito, é um despertar para que você fale assim: opa, o meu amigo contador, meu parceiro aqui, eu vi isso daqui lá no canal MFC Gestor, assiste esse vídeo aqui, ó, e olha que jeito que eu consigo aplicar isso daqui. Por que eu falo para você procurar o seu contador? Porque na sua empresa, aí no seu município, pode ter regras diferentes do que eu estou falando, você pode ter o seu KNAI habilitado ou não para essas operações, e para isso tudo você precisa de um especialista, de uma pessoa que entenda do seu cenário, da sua empresa, para que você possa praticar, ok? Então, deixamos combinado assim, você pega as ideias aqui e pensa com a sua equipe de como implantar, principalmente com a equipe fiscal. E nessa parte fiscal, a primeira pergunta que surgiu nessas trocas de ideia foi: mas Matheus, qual é a diferença entre vender e industrializar? Vamos lá. Principalmente você que é do Simples Nacional, tá? Ou também serve para os outros regimes tributários.
O que acontece? Quando você compra a matéria-prima, tirou a grana do teu estoque, botou a matéria-prima lá, na hora que você vende isso daí, o CFOP de vendas, o 5101, se você tem ST, 5404, sei, fora do estado, etc., toda vez que você vende, você vai gerar uma guia do DAS e recolher. Inclusive, no valor de venda é integral, inclusive da matéria-prima. Ou seja, se você pagou R$10 da matéria-prima, gastou R$10 de mão de obra, 20 total de custo e decide vender por 40, o imposto é sobre os 40. Você não deduz a matéria-prima, aquilo que o teu fornecedor já pagou de imposto lá também. Veja só, porque quando ele vendeu a matéria-prima para você, ele pagou. E se você não tem aproveitamento de crédito de ICMS, esse imposto ficou para o governo, você vai vender isso daí e vai pagar imposto sobre a matéria-prima novamente, entendeu? Então, esse é o processo de venda. Você compra, fabrica, vende e recolhe a tributação. No cenário de industrialização é um pouco diferente. Por quê? Quando você compra matéria-prima, aí falando agora do lado da marca, por exemplo, no caso do tecido, eu sou a camisaria, eu compro o tecido e sou do Simples Nacional. O meu fornecedor pagou imposto para vender para mim essa mercadoria. Eu vou pagar imposto na hora da venda também. Agora, olhe para o lado do terceiro que faz o corte e a costura. Eu remeto a mercadoria para ele, essa remessa para a industrialização não tem imposto. Ele vai receber, beneficiar e devolver essa mercadoria para você. Se ele fabrica para você, imagina só, se ele tivesse comprado ao vender para você, ele ia acrescentar o imposto do ICMS em cima do processo. Como você remeteu para ele e está devolvendo, a matéria-prima ficou isenta nesse tráfego aí de coisa. Você economizou uma das perninhas de impostos. Você começou a tirar do imposto em cadeia em cima do processo, entendeu? Então isso reduz a tua carga tributária. E do lado de vista de quem industrializa, por exemplo, assim, se ele precisa da mercadoria, ele tem uma venda, imagina só, você já produz aquilo que está vendido. Então, nesse caso, o teu cliente manda para você a matéria-prima, você beneficia, retorna para ele a matéria-prima e o produto acabado. E vai cobrar para ele o quê? O serviço. Só vai ficar o teu lucro para você ali, entendeu? O teu lucro bruto só. A parte de matéria-prima, você não vai pagar imposto sobre ela. Então essa é a principal diferença entre vender e industrializar. Vender, você cuida de todo o ciclo e vende a mercadoria, inclusive do estoque, etc. Industrializar, você cuida de todos os ciclos, menos o da industrialização, você terceiriza. E do lado de quem industrializa isso, ou seja, de quem fabrica a peça mesmo, ele não investe em matéria-prima e não vai pagar o imposto em cima da matéria-prima em específico. Agora, por que o empresário deve investir tempo em analisar isso? Pensa comigo. Veja só, quando você faz a compra de um determinado material, vamos pegar um nicho dos nossos clientes, nicho de joias. Então, o ouro, quando você fabrica o ouro, é um material super caro, uma matéria-prima super cara. E você é uma empresa do Simples Nacional. Olha, eu comecei como ourives, montei aqui minha forja, minha fundição, etc. E agora eu vou vender essas peças. Só que na hora que você vende uma joia por R$5.000, R$7.000, R$2.000, o que for, de acordo com o peso dela, você vai pagar imposto sobre o ouro que você comprou. Agora comece a pensar o seguinte, e se o teu cliente remeter o ouro para você, ou seja, o teu cliente compra o ouro, manda para você, você faz a peça, cobra para fazer a peça, devolve para ele simbolicamente o ouro, a peça pronta e emite uma nota fiscal do serviço que você fez. Ou seja, você nessa operação tem uma redução, você tirou toda a matéria-prima do ciclo de processo. Eu tenho uma planilha que eu fiz nesse vídeo que está aqui, de cálculo de impostos do Simples Nacional. Vamos utilizar ela nesse caso de ouro para você começar a ter ideia dos números. Então, hipoteticamente aqui, olha, vamos falando dessa indústria de joias, tá? Então, ela fatura aí no mês aí aproximadamente R$250.000. O acumulado dos últimos 12 meses deu R$3 milhões de faturamento, ok? 250 mil por mês ela fatura. Ela compra o ouro, fabrica e vende o total de R$250.000 em joias todo mês. Legal. Quando ela vende esses R$250.000, ela entra aqui no anexo 2. Olha só, anexo 2
é o Simples Nacional de Indústria. Então nós vamos colocar aqui, ó, nessa planilha, R$250 mil. Veja só, R$250 mil no anexo 2, ele vai pagar uma carga de imposto de 11,85%, já com as deduções tudo. E aí, esses R$25 mil resultam em uma guia do DAS de R$29.625, ok? Agora, comecem a observar o cenário de industrialização que está acontecendo nesse processo. Nesse processo aconteceu isso. Eu fui lá e comprei o ouro. Provavelmente, o fornecedor me vendeu isso e isso entra o ouro no meu estoque. Ok. Aí, eu vou fabricar minhas peças lá. Então, para uma determinada peça que eu fabrico, vamos pegar desses R$250 mil aí, que eu vendo, supondo que 50% disso aí seja matéria-prima. No ouro é mais que isso, ok? Mas para ficar a conta fácil, nós vamos fazer R$125 mil será de matéria-prima de ouro utilizado nessas peças. Bom, aqui para não ficar confuso no Excel ali, nós vamos trocar também aqui de vamos pôr um pouquinho mais aqui. R$130 mil é o valor de ouro. E os outros, o valor de venda final ali é o meu trabalho, minha mão de obra, todos esses itens aí que vão somar aqui R$120 mil, que vai me dar o meu total de faturamento no mês, R$250 mil, que está ali no Simples Nacional ali que eu acabei de destacar. Esse é o cenário que está ali recolhendo um imposto de R$29 mil na guia do DAS todo mês. Agora vamos pensar o cenário. Eu ligo lá para o meu cliente, que é uma loja de joias, etc. Falo assim, ô senhor cliente, vamos fazer um trabalho aqui? Você compra o ouro, você aí, remete esse ouro para mim. Esse ouro vai vir para mim aqui, a marca lá vai mandar uma nota fiscal com CFOP 5901. Ele não paga imposto por isso, tá? Então essa remessa aí não paga, você vai validar com a sua contabilidade, mas em linhas gerais não tem imposto de ICMS sobre isso daí. Aí você vai receber essa mercadoria na tua empresa, aí você vai fazer a fundição, vai preparar a joia e vai vender para ele. Na hora que você... Vender não, devolver para ele. Na hora que você devolver, se eu não me engano aqui, você devolve no 5.902, que é um retorno simbólico do ouro, e o 5.124 é o CFOP de retorno das peças. E aí você emite uma nota fiscal para ele, vamos falar que só esse cliente aqui que é o trabalho, uma nota fiscal de R$120 mil, que é todo o serviço de industrialização desse mês. Note que nós saímos aqui de R$250 mil de faturamento do Simples Nacional para R$120 mil por mês no faturamento do Simples Nacional. Vamos ver isso na planilha como fica. Bom, então aqui na planilha, olha só, eu tenho aqui nesse cenário 3 milhões de reais porque eu estava faturando 250 mil por mês. Então se eu estivesse faturando 120 mil por mês de média aqui, nós íamos sair de um faturamento acumulado de 3 milhões para 1.440.000. Isso já muda a minha faixa de imposto aqui em cima, tá vendo? Ó, de 11,84 passou para 9,64 na indústria. E ainda tem a parte de serviço. O serviço você vai pagar um pouco mais de imposto, mas você vai ver que vai compensar muito aqui. Por quê? Aqui dentro, ao invés de você falar que você faturou alguma coisa, é zero. Zero de faturamento de mercadoria. Por quê? Porque o CFOP 5902 da devolução e o 5124 que você vai devolver para o teu cliente, eles não contam como faturamento. É zero de faturamento. O que vai contar como faturamento é isso aqui, os 120 mil de serviço. Então perceba que eu saio dos 250 mil para 120 mil de faturamento. Então legal, só que aí o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no anexo 3 aqui, olha, supondo que você esteja no anexo 3 também, né? Por isso que eu falei que é importante tratar com a contabilidade. 120 mil reais, eu jogo aqui. Então eu saí dos 250 mil que eu tinha no anexo 2 para 120 mil no anexo 3 aqui do Simples Nacional. Agora o imposto que era de 29 mil passou para 16.230 reais. Então aqui nós tivemos uma redução de 13 mil reais de impostos por mês.
Gente, e 13 mil reais de imposto, não sei para você, para mim faria muita diferença no meu faturamento, no meu resultado do final do mês. Às vezes eu converso com empresas que não têm esse lucro no mês. Por quê? Porque está trabalhando, girando sem fazer planejamento, sem ver as possibilidades. Então, se você tem esse cenário, comece a despertar para essa possibilidade de trabalhar com a industrialização de mercadoria, porque você achata lá embaixo o teu faturamento, além do seu acumulado, assim, do valor do mês ser menor, o seu acumulado dos últimos 12 meses também vai diminuir. E esse fato de diminuir é o motivo que você deve investir tempo em analisar isso, porque aí você vai conseguir reduzir a tua carga tributária. E além da carga tributária, a industrialização também consegue diminuir teus custos fixos e despesas. Como assim? Que jeito que você consegue diminuir custos fixos e despesas? Veja só, se antes você trabalhava, vamos falar do lado agora de quem é a marca. Você tinha que ter o equipamento, primeiro que você investiu em equipamento. Toda vez que você investe, tira patrimônio líquido ali, ativo, que é o teu circulante, a tua grana, e bota no passivo lá, que é o equipamento. Obviamente você vai ter depreciação desse equipamento, manutenção desse equipamento, a instalação, o galpão que tem que ser maior para pôr o equipamento. Às vezes, como o caso da galvanização, você tem que ter tratamento de água, de resíduos, todos esses itens que você acaba tendo uma burocracia, um custo absurdo para controlar. E se você consegue terceirizar isso, você elimina esse custo do teu cenário. Por outro lado, quem faz a industrialização, ele elimina os custos de manter a grana, tirar a grana dele e pôr estoque na empresa. Porque aí vocês começam a trabalhar, não sei se você já ouviu, no ramo de autopeças, as montadoras, e principalmente não só montadoras, tá? Mas diversas indústrias, segmentos, trabalham com um processo chamado just in time, ou seja, eu fabrico uma coisa que já vai ser utilizada no outro lugar. Isso otimiza, diminui a quantidade de estoque. Então, se você é uma indústria e o teu cliente, que nem nesse caso aqui, indústria de joias, né? Se você de lá para cá, o teu cliente manda o ouro e falando, olha, fabrique essas peças, significa que aquelas peças que você vai fabricar já vão para venda, já não fica nada no estoque. Você não gastou grana para pôr o ouro no estoque, você não gastou grana para manter a joia pronta no estoque. Agora aplique isso aí na tua confecção também. Por exemplo, se o teu cliente manda o tecido para você, você corta a costura e devolve. Tudo o que você produziu já foi devolvido. Então, você não ficou com nada no estoque ali. Outra parte das despesas. Os impostos são despesas. Toda vez que você diminui o imposto, diminui a despesa da tua empresa, despesa fixa ali, né? Embora o imposto possa ser entendido como despesa variável, é sim, mas quem tem o lucro presumido, por exemplo, que consegue fazer aproveitamento de crédito de entrada e saída. Por quê? Normalmente a indústria que é do Simples Nacional, se ela trabalha com o custo variável, despesa variável no caso do imposto, ele vai ter que ter um controle peça por peça e às vezes não é exatamente isso, né? Porque a alíquota do imposto vale para todo mundo, não tem diferença. E você também não consegue se apropriar dos créditos de ICMS nem de IPI. Então o cenário de redução de custos e despesas é muito evidente nesse processo. E aí você sai, que nem no nosso cálculo, de 29 mil para 16, poxa, isso aqui é uma diferença significativa, né? Então, só nesse processo aqui, só num mês já paga todo o tempo que você gastou aí pensando em como implantar isso na sua empresa. Aí uma outra pergunta durante esse bate-papo que surgiu. Falei assim, mas Matheus, aí o que eu vou ter que investir na minha empresa para poder fazer isso? Veja só, ao meu ver, é só você investir tempo em conseguir fazer essas parcerias. Por quê? Em tirar do bolso mesmo para fazer alguma ação, a não ser que você decida fazer uma nova linha de produção, um novo material. Mas se você fabricar com os equipamentos que você tem, com a mão de obra que você tem, você não vai investir nada, teu investimento é zero nisso daí, né? Na parte da indústria, você vai investir só em criar o processo desse item lá, e você vai investir o seu tempo, isso sim. Agora, do cenário de vista, do ponto de vista, você vai reduzir investimentos. Veja só, você não vai ter que estocar matéria-prima. Mas tem gente que vai falar assim, poxa, Matheus, mas o meu cliente, por exemplo, eu tenho casos que fabricam peças para setor de motopeças e autopeças. Então eu chego lá muitas vezes lá e vejo um caminhão descarregando
toneladas de tubos de alumínio. Aquilo vai ficar no estoque, temporariamente, até eu conseguir produzir toda aquela peça e devolver lá. Então neste caso aí, você teria sim um investimento num galpão para poder manter armazenado. Agora, se você já faz peça de tubo de alumínio, normalmente você já tem as prateleiras, tudo certinho, basta que você etiquete as peças, a matéria-prima na hora que chega e fala assim, olha, essa mercadoria aqui é do meu cliente e eu vou tirando daqui para produzir para ele. Então esse é o teu investimento em logística interna, perfeito? Aí veio a outra pergunta. E a complexidade técnica para fazer esse processo? Bom, aí eu te falo, se você não estiver amparado com tecnologia, realmente, aí você vai ter um trabalho. Agora, de conhecimento técnico que você precisa é pegar esses números que eu te falei aqui, olha, 5.901, 5.902, 5.124, 5.903, que é quando você devolve a mercadoria que não utilizou, tá? Então você vai pegar esses CFOPs aqui e trocar ideia com o teu contador. Porque aí, da parte técnica, só estabelecer as regras para a operação acontecer aqui. Obviamente o teu contador vai ver se o teu KNAI aceita esse processo, né? Se aceitar, você já tem mais de meio caminho andado, perfeito? Então dessa parte técnica, contábil, tranquilo, você tem que pegar esses números e validar com a tua contabilidade como que você vai emitir esse processo. Agora, um outro cenário que foi me dito assim, Matheus, eu tenho uma galvanização. Então se você tem uma empresa também que faz gincagem, galvanização, presta atenção nessa dica aqui. O seguidor me falou assim, olha, eu tenho uma nota fiscal aqui, sem brincadeira, Matheus, vem 303 itens na nota. É impressionante, o cliente me manda, então vem parafuso, porca, arruela, eixo, um monte de peças, cada um item na nota. 10, 12 páginas de PDF, do DANF. Eu recebo isso, cara, você não tem ideia o tempo que eu gasto para devolver essa mercadoria. Porque veja só, o que aconteceu? Quando o cliente remeteu esse produto intermediário para ele lá, o parafuso, a guia, a bucha, o eixo, a arruela, todos esses itens, ele fez uma nota fiscal de remessa para ele no 5.901, uma listagem de todas as peças que precisa galvanizar. E na hora de devolver, ele vai ter que devolver isso daí no 5.124 ou no 5.902, o material ali, já devidamente identificado também, item por item. Principalmente porque quem remeteu, para ele fechar a conta, ele falou assim, olha, se eu te mandei 100 mil reais de matéria-prima, você tem que me devolver os 100 mil reais de matéria-prima. E aí, obviamente, tem que respeitar os CFOPs. Imagina lançar 303 itens na mão de volta, que foi o caso que ele me falou. Eu falei assim, olha, então presta atenção no vídeo que eu vou gravar, que você vai ver eu fazendo na automação de nota fiscal uma nota com 303 itens para você ver como que o processo facilita. Então eu tenho aqui, olha só, essa nota fiscal que vocês estão vendo aqui, ela é uma nota fiscal, nesse caso da galvanização, da empresa que fabrica as peças, tá? Então a pessoa foi lá, fez a estamparia, montou todo o eixo, usinou, passou no torno, fez a rosca, e aí ele falou, agora o meu fornecedor galvaniza essas peças, faz as encagens para mim. E ele fez uma nota fiscal de remessa para industrialização, certo? Ele emitiu essa nota para você começar a beneficiar. E ele usou aqui o CFOP 5.901, que é exatamente isso, remessa para industrialização por encomenda. Agora, olha aqui o caso, nota fiscal tem 303 itens nessa nota. Dá uma olhada o tanto de página, né? E números. E aí o que acontece? Na hora de devolver, você tem que respeitar o mesmo código, você tem que respeitar o mesmo valor unitário, a mesma quantidade, porque você vai devolver isso no CFOP 5.902 e tem que ser idêntica a nota fiscal para fechar a contabilidade lá. Então você imagina lançar isso daí um a um. Agora, olha só no sistema de forma automatizada. Então, o que você vai fazer aqui? Olha, você vai vir no GFAS e vai vir aqui nessa opção, emitir NFE com arquivo. O que acontece? O teu fornecedor não te mandou o XML? Então você vai pegar o XML da nota dele, vir aqui em localizar, ó,
Vai salvar ele na tua pastinha do computador, né? Você vai vir aqui, vai pegar o XML com os 303 itens que está lá dentro. Então você não precisa nem ler o XML, só carrega ele. Olha o que o GFAS já fala. Tem 303 itens do CFOP 5901 aqui dentro. Só que ele te dá essa opção, aí você vem aqui ó, e muda para o CFOP 5902 e fala para o GFAS, fala assim, utilize esse novo CFOP para gerar. E aí basta que você venha aqui ó, e confirme a nota fiscal. Olha só o PDF dela pronto, já pré-visualizando. Você gastou o que aqui? 30 segundos? E aqui você tem a mesma nota fiscal, olha agora, de devolução com os 303 itens. Então você troca lá horas de trabalho do teu funcionário por segundos aqui com a automação. Isso é o que gera diferencial, redução de custos para você. Aí basta que você venha, aprovou a nota, ó, clique em transmitir e já era. Nota fiscal já foi com e-mail, já foi tudo pronto, está 100% pronto. Então você precisa de ferramentas desse tipo para poder gerenciar, fazer a industrialização sobre encomenda valer a pena, ok? Porque aí você se ancora, você vai trabalhar, criar um processo em cima de recursos automatizados, diminuindo ainda mais o teu custo fixo, porque você não vai precisar botar um funcionário para ficar lançando. E ainda mais, você vai diminuir muito o erro humano, porque aí a pessoa não tem que digitar, é só clique, validou, transmite, já era, nota fiscal 100% pronto. Então, se você tem uma empresa de desencagem, começa a considerar esse processo. Então, nesse processo, os nossos seguidores falaram assim para mim, Matheus, você consegue me dar um passo a passo? Pelo menos do que eu tenho que começar a fazer para eu poder conversar com o meu contador, para eu tentar implementar isso aqui dentro da minha empresa? Eu falei, claro, vou preparar também no vídeo. Então segue um passo a passo agora, a gente vai revisar alguns pontos do que você precisa fazer para conseguir fazer a industrialização por encomenda. Eu vou fazer essa primeira versão do passo a passo do lado da indústria, aquele que tem a máquina, aquele que tem a mão de obra que consegue fabricar, ok? Então, o passo número 1, o que você vai fazer? Vai fazer um acordo com o teu cliente. Fala assim, senhor cliente, nós temos uma parceria antiga aqui já, ok? Vamos fazer uma otimização de processo? No material que você compra aqui, eu vou falar o seguinte, você vai comprar e me mandar direto esse material. Essa matéria-prima vai vir direto para mim aqui. Você pode comprar lá no fabricante, pede para ele já fazer a entrega aqui para mim, eu vou receber a mercadoria e você vai fazer uma nota fiscal com o CFOP 5901 remetendo essa mercadoria para mim. Você compra e remete a mercadoria para mim. Fisicamente, a mercadoria já vai estar com você, ok? Então, o primeiro passo é você conseguir esse acordo comercial e oficializar esse processo com o seu cliente. 5901 remetendo a mercadoria para você. Passo número 2, você vai recepcionar essa mercadoria, obviamente. Então, você vai criar o espaço físico para arquivar ela e aí você vai pegar uma etiquetinha igual mais ou menos essa que eu estou colocando aqui nessa fotinha aqui, olha. Nessa etiquetinha, imagina que seja um tubo. Conforme chega, você vai escrever nela a rastreabilidade, qual é a nota fiscal que chegou, em que data, vai etiquetar e vai manter no teu estoque. Se for um tubo de alumínio, alguma coisa, é fácil você amarrar. Se for caixa, você etiqueta e coloca nas caixas ou na prateleira, alguma coisa que você consiga rastrear. Mas é importante etiquetar para separar os lotes, até porque você deve devolver integralmente esse lote para ele após a produção, para você não gerar outros trabalhos aí de ficar controlando o estoque do teu cliente, tá? Aí o passo número 3, na realidade, é beneficiar para o teu cliente isso. Quando ele fez a remessa do CFOP 5901, normalmente ele vai te dar um pedido, uma lista do que é que você quer produzir, do que ele quer. Então, por exemplo, no nosso caso, vamos pegar um cenário aqui de confecção. Eu não vou... Comprei o tecido, olha, cliente, compra o tecido, manda entregar aqui para mim. Legal. Só que agora você vai me falar quais os tamanhos e os modelos das camisas que você quer. Então ele vai falar assim, olha, eu quero 10 do tamanho P no modelo tal. Eu quero 20 no tamanho G do modelo tal. Quero 30 do tamanho tal, entendeu? Então ele vai falando, vai colocar um pedido para você. Esse pedido você vai pegar e vai controlar ele dentro da sua empresa. Se você não tiver o sistema que faz isso aí, não tem problema. Faz no Excel mesmo e eu vou te mostrar, inclusive, que dá para você usar um recurso do GFAS automatizado também para controlar essa mercadoria. Te faço no final aqui, mostrando como você faz o controle desse processo aí. Então esse é o passo número 3. Você vai receber o pedido e vai produzir ele. Aí você vai devolver essa mercadoria
para ele. De que jeito? Você vai devolver aqui, ó, emitindo uma nota fiscal do CFOP 5124. Por quê? Você recebeu um material, beneficiou e está devolvendo a camisa pronta. Você recebeu o tecido. O tecido você vai fazer um retorno simbólico para ele no CFOP 5902. E as peças, as camisas, você vai fazer no 5124. Perfeito? Esse é o terceiro passo aí para você fazer o retorno da mercadoria. E o quarto e último passo, você vai faturar a diferença, o seu dinheiro em si, tá? E esse faturar pode ser com a nota fiscal de serviço, tá? Assim como tem também os casos de clientes que colocam, falam assim, olha, você me manda o material e eu vou faturar para você a peça aqui que eu tenho aqui, o colarinho, eu tenho a linha, todo esse material aqui eu vou formatar aqui numa outra peça e já faturo para você a mercadoria. E ali você fatura o teu 120 mil. Ou como material, como nesse caso que eu disse, quando você vai agregar, ou quando você não agrega nada de material em cima, você fatura como serviço, perfeito? Agora, no cenário de faturar ainda, vamos pegar uma outra hipótese aqui. Eu vou contar uma história para vocês aqui, como que a industrialização pode ser benéfica para todas as partes. Se você já construiu, você vai saber do que eu estou falando. Então eu fiz uma casa e aí eu precisava, chegou lá, ó, acabei, colocou piso, instalou torneira, luz, etc. Falei, opa, chegou na hora, agora eu preciso fazer armário. Poxa, aí chamei lá a marcenaria, a empresa lá que fabrica os móveis, fizeram a visita, tiraram medida, fizeram projeto, desenharam para mim. Ok, aí fui ver, poxa, muita grana, cara, é muita grana em cima, eu não estava nem prevendo esse tamanho de investimento aí e tal, né? Aí o cara falou assim, pô, Matheus, não, ó, isso aqui é feito com MDF de tal qualidade, ele é resistente, ele é mais resistente à água e pô, o material é caro mesmo. E aí eu falei assim, poxa, mas não dá para você fazer nada? Ele falou, não dá, porque eu tenho que ir lá comprar o material e eu pago, já tenho que pagar o material, aí eu vou produzir para depois te entregar. Então, olha, tem um custo administrativo, um custo financeiro alto aí. Aí eu falei assim, poxa, e deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu comprar esse material e mandar lá para você? Como eu já sabia da técnica de industrialização, eu falei assim, olha, eu vou lá, compro o material, mando entregar para você e você faz o teu trabalho, você não vai gastar nada em material, principalmente nesse MDF, e depois você me cobra a diferença. Vamos ver como é que ficaria isso? Aí ele falou assim, ó, ok, vamos ver. Aí eu fui lá, cotei o material, cheguei no valor, ele me deu a lista do que ele precisava, né? E aí ele me falou, olha, e quanto que você cobra de mão de obra para fazer esse processo? Aí ele me cobrou. Olha só, nesse processo, eu saí de um orçamento de 120 mil reais para um custo total dos móveis prontos por 90 mil. O que aconteceu? 30 mil reais eu economizei na construção da casa simplesmente por saber do processo de industrialização. Ou seja, e ainda mais, te digo, a marcenaria que fez falou para mim, Matheus, ficou melhor para mim, por quê? Demorou 60 dias para ele fazer os móveis, ok? Nesses 60 dias ele não precisou tirar dinheiro do caixa dele, ele trabalhou com o meu material, fez o processo, me entregou os móveis e emitiu uma nota fiscal de serviço para mim com o valor do que ele cobrou. Só nesse processo eu tive essa diferença de 120 mil para 90 mil de processo nessa implantação, nessa compra desses móveis. Agora, vamos ver isso, como que ficaria organizado num processo. Então, se você tem aí uma marcenaria, uma indústria de móveis, pense nesse processo de industrialização e veja como fica simples você controlar tanto o que você recebeu de material para que você tenha que devolver, como as peças que você fabricou e tem mais. Vou tratar aqui com vocês o caso de você colocar peças extras. Porque nesse processo que eu fiz lá, esse fornecedor de móveis fez para mim e falou assim, Matheus, olha, os puxadores, dobradiça, tem uns pistãozinhos ali para porta basculante ali, esses itens aí é muito sob medida, é difícil para você comprar. Então você compra o MDF e esses acessórios eu vendo para você. Falei, tranquilo, vamos botar no orçamento aí você me passa. Aí ele me passou, falou, ó, tranquilo, então essa parte miudeza aí você cuida, dobradiça, todas essas coisinhas, detalhezinhos, você faz a compra e me vende esse processo, perfeito?
Aí foi isso que nós fizemos. Agora, olha no Excel como fica esse processo bem simples. Então, olha só, o que você vai precisar aqui? Você vai ter aqui o teu Excel, ok? Então, abre o Excel. Aí aqui dentro, olha o MDF que ele mandou, que eu comprei. O branco e o preto, tá? Então, coloquei 3 peças aqui, legal. Aí, já está no CFOP de devolução, 5.902. O que eu faço aqui? Acrescento aqui os itens que foram mandados fabricar e também acrescento os puxadores, os materiais aqui que são utilizados no processo. Veja só, então, que eu fiquei com a lista completa aqui dentro do cenário, onde eu tenho o MDF que eu tenho que devolver, eu tenho os armários que eu mandei fabricar, ok? Esses vão ser devolvidos no 5124, olha só. E tenho os acessórios, o puxador, o pistão, o jogo de fecho com chave, etc. Agora, a partir disso, o que nós vamos fazer? Aqui, olha só, nós vamos vir no GFAS e, novamente, emitir NFE por arquivo. Só que agora, ao invés de selecionar um XML, veja o que eu vou selecionar. Vou selecionar a própria planilha do Excel. Isso mesmo, eu pego a planilha do Excel e tudo vai estar pronto. Olha só, carreguei, ele já identificou 8 itens, CFOP 5902 é o principal, que é o que eu lancei lá, confirmo, e aí, veja, nota totalmente lançada, já pré-visualizo o DANF dela aqui, olha só. E aí eu tenho a minha nota pronta, deixa eu dar um zoom aqui, veja só. Opa, vamos lá, isso. Aí aqui nesse zoom, eu já vejo lá os 5.902, 5.124 e os 5.102, que são os itens de venda. Aí basta eu transmitir, olha só. Transmito e nota fiscal enviada e-mail. Ou seja, segundos aqui eu controlei todo o ciclo de fabricação, inclusive o controle do material. Então, inclusive nesse controle de material, o que eu tive ali? Olha só, toda a minha matéria-prima que chegou, os itens que eu fabriquei, tudo dentro de uma planilhinha do Excel, muito simples de implantar. E os itens que eu tinha que vender. Com um comando no sistema, eu emiti os 3 CFOPs. Ah, Matheus, mas eu fui lá, falei com o meu contador e ele falou que vai ficar muito complexo para ele controlar na mesma nota fiscal a devolução, os 5.902, o retorno do material no 5.124 e os 5.102 desse material que você vendeu. Como que eu controlo aí? Simples. Você vai lá, pega aquela planilha, salva como e deixa só os itens do CFOP 5902, ok? Faz uma nota com 2 itens, no nosso exemplo aqui. Depois você pega os itens que você fabricou, os armários, coloca no 5124, salva um arquivinho, vai lá e emite outra nota com 3 itens, com o mesmo arquivo ali, tá? Só vai usando o salvar como. E aí, por fim, você pega os puxadores, todos os itens de acessórios que você incluiu, mantém eles na planilha, carrega lá de novo 502. O GFAS é ilimitado com relação à quantidade de nota fiscal. Então você pode emitir quantas notas forem necessárias, não tem burocracia nenhuma. Então esse foi o nosso passo a passo de quem está industrializando, aquela pessoa que fabrica mesmo, né? Agora vamos para o outro lado da moeda, que é quem manda terceirizar. Então nós vamos fazer um passo a passo com eles também, tá? Com vocês também. Então se você tem uma marca, alguma coisa, e você vai terceirizar isso, você vai fazer o seguinte passo a passo. Passo número 1, similar ao que eu comentei anteriormente, você vai estabelecer o teu acordo comercial. Só ligar para o teu fornecedor e falar assim, ô fornecedor, você consegue fabricar essa peça? Olha, você já tem fornecedores dessa matéria-prima? Consegue me passar? Se eu mandar esse material, comprar e mandar o material para você e você devolve para mim, ele vai falar assim, sim, olha, desde que seja nesse volume, aí compensa para mim, eu posso fabricar desse jeito, assim, assim, assim. Vocês vão entrar na negociação e fechar. Esse é o primeiro passo. Vai ligar para o teu contador e falar, senhor contador, olha só, eu vou comprar uma matéria-prima, eu já vou ligar lá no fabricante e falar para ele, ô fabricante, endereço principal, você coloca o meu aqui. Você vai adicionar um segundo endereço, tá? Na nota fiscal para entregar já direto lá para o meu fornecedor. Agora fique atento se o fornecedor está dentro do estado ou fora do estado. Isso dá muita diferença, ok? Então vamos falar da parte simples. Ele está aí na tua região, na tua cidade ou próximo de você aí dentro do mesmo estado, perfeito? Então, é o primeiro passo, estabelecer o acordo, liga lá para o teu contador, fala, olha, eu vou comprar, a mercadoria vai ser entregue direto para lá, eu vou pegar o GFAS NFE aqui, olha, vou pegar a nota fiscal que o meu fornecedor mandou, usar ele como XML e vou fazer uma nota fiscal no CFOP 5901 lá para o meu fornecedor. O meu fornecedor, já vou deixar ele combinado
que ao terminar, ele vai me mandar as camisas cortadas com 5,124, ele vai me mandar os móveis com 5,124 e a mercadoria, as placas, o tecido que ele usou no 5,902 e vai mandar de volta para mim. Perfeito? No final do processo, ele gera uma nota fiscal de serviço cobrando o faturamento. O teu contador fala, perfeito, assina embaixo aí, vamos fazer, ou tem essa e essa regra aqui dentro do nosso município, do nosso estado, tem essa legislação. Mas vocês dialogando vão conseguir chegar num denominador para poder fazer esse processo. Então aí, o passo número 2, já até adiantei, né, na explicação que você fez para o contador, é toda vez que você compra, você vai pegar o próprio XML do teu fornecedor de matéria-prima e vai utilizar ele para gerar a nota fiscal de remessa para industrialização com o CFOP 5901, enviando lá para o teu fabricante, lá para o teu fornecedor, perfeito? E aí, obviamente, você vai passar para ele uma listinha de pedido de quais são os tamanhos das camisas que você tem que fazer. Ou do móvel, todos os itens, como se fosse o pedido do que você compra com ele, só que agora você fala o que é que ele tem que fabricar. E no teu caso, o passo número 3, se você for uma empresa do Simples Nacional, assim que o teu fornecedor mandar para você a mercadoria pronta, na realidade você não vai precisar fazer nem a recepção disso daí, a não ser que tenha sobrado mercadoria no teu estoque. Aí pode ser que você tenha que fazer uma nota fiscal de entrada, alguma coisa assim para você, ou fazer um processo de entrada para que você recepcione a mercadoria. Porque tem esse caso. Às vezes você manda o material e sobra, e o teu fornecedor vai devolver nesse CFOP aqui, ó, o 5903, que é a sobra do material. Fala, olha, isso aqui sobrou, estou devolvendo aí para você. Aí nesse caso você cria um controle aí para poder entrar no teu estoque e futuramente você pode usar isso daí também para remeter para ele com a nota fiscal 5901. É isso mesmo. Se você já tem matéria-prima aí na sua empresa, na próxima vez que você vai industrializar, você pode pegar essa mercadoria, botar no caminhão e mandar entregar lá no teu fornecedor. Para isso, você emite novamente a 5.901, mesmo não tendo uma nota fiscal de compra agora, porque é material que já está no teu estoque. Inclusive, você vai fazer isso. Se você já tem estoque da mercadoria, ou seja, se você comprou e o fornecedor entregou para você, porque você pode também decidir fazer uma compra e disparar para 2 ou 3 fornecedores diferentes confeccionar a mercadoria para você, entendeu? Então você vai lá, compra, ó, 1.000 quilos, 200 quilos eu vou mandar para esse fornecedor, 500 para esse e os outros 500 para esse daqui. Então são 3 notas fiscais. Você compra uma e faz 3 notas fiscais para 3 fornecedores diferentes, cada um com 5.901. E agora, para a gente ir para o nosso encerramento, fizeram uma outra pergunta para mim. Assim, olha, quais problemas eu posso encontrar ao fazer? Quais erros são mais comuns durante esse processo? O que você viu, Matheus, nesse histórico aí de problemas, coisas que as pessoas erram que eu posso já pular essa etapa aí e não cometer esses erros? Gente, o maior erro que eu vejo é fazer nota fiscal errada de retorno. Então veja só, por quê? Esse processo você tem que bater uma coisa certinha com a outra. Se o teu cliente remeteu uma mercadoria para você e ele escreveu lá, olha, tá aqui essa lista de material, são R$107.000,18 de matéria-prima. Na hora de devolver, você vai ter que devolver R$107.000,18. Ele entrou para você com CFOP 5.901, você usou tudo? 5.902. Quando você faz esse retorno, é importante que você bata certinho o valor, porque aí o contador, tanto o seu como o dele, consegue fechar a tua contabilidade de forma coerente, né? Com números, de forma simples. Outra coisa que o pessoal faz e esquece muito, referenciar a nota fiscal. Então, dentro do sistema, você tem que ter a opção de falar, olha, essa devolução é referente a tal nota. Então, tem um recursozinho ali. Inclusive, dentro da nossa planilha do Excel, e também dentro do GFAS, tem como você já deixar marcado qual que é a nota fiscal de referência. Então, ou seja, naquele processo você cola ali a chave de 44 dígitos da nota fiscal, já vai estar pronto para você fazer. Então, no GFAS você consegue eliminar esse erro, por quê? Ó, onde que é gerado o erro? A operação acontece hoje, então supondo, hoje é dia 10, você chegou o material. Agora está tudo fresco para você a informação. Você tem a nota que chegou, você tem a mercadoria, você botou a etiqueta. O que você tem que fazer? Pegar essa planilhinha do Excel, então eu te forneço essa planilha. Basta que você tenha lá, você vai pegar esse template, vai colocar lá dentro.
ali na nota fiscal referenciada, você já fala, olha, essa planilha é referente a essa nota de entrada, já deixa pronto ali. Por quê? Você vai produzir, vai ficar 30, 40, às vezes 50, 60 dias produzindo. Na hora de devolver, você não tem que sair procurando informação, tem que estar pronto ali dentro. Então você cria um processo, documenta ele, que fica organizadinho. Então você vai lá para um checklist e fala assim, ô seu fulano, funcionário, ó, chegou a nota fiscal aqui de remessa para industrialização, o que você vai fazer? Pega o modelinho da planilha lá do GFAS, já vem aqui e coloca, tá? Inclusive o GFAS tem um recurso que ele converte o XML para você em Excel. Você já consegue, não precisa nem digitar. Ele mesmo já converte para você em Excel e você aproveita essa própria planilha. Aí você pega essa planilhinha e já vai ter ali a nota fiscal, já deixa marcada a nota fiscal de referência e vai fazendo igual eu mostrei no vídeo, né? Olha, aqui o cliente me pediu esses itens, que vai ser o CFOP 5124 para devolver. Então você já lança o pedido dele. Então na tua planilha fica o material que chegou, a nota fiscal de devolução que é a referenciada que você vai ter que fazer na hora de devolver a mercadoria e você coloca os pedidos. Se porventura tiver uma mercadoria, um acessório que você for faturar, você acrescenta também, só que aí no CFOP 5102. Percebe que com isso você evita o erro humano, porque você não tem que ficar digitando nem procurando informação, você já leva todo o processo feito. Então é assim que você organiza, você deixa a tua planilha tudo pronto e formata o processo. Veja, gente, toda vez que a gente vai fazer uma operação, isso em casa, muitas vezes, minha esposa fala assim, olha, instala esse negócio aqui para mim. Eu falo assim, olha, se eu não tenho ferramenta certa, não adianta eu fazer, porque eu vou fazer no improviso, não vai ficar legal, não vai ficar uma coisa profissional. Então você precisa, isso não é complexo, embora aqui talvez seja difícil, se você não for da área, entender esses CFOPs, mas o seu contador vai te ajudar. Então essa parte vai estar resolvida. O segundo cenário é organizar e deixar isso automático. Então aí você tem que se amparar. Entra no nosso site, sistemagestor.com, lá você tem o GFAS, tá? O GFAS já tem uma versão que faz isso. E eu vou lançar aqui, acompanhe, siga a minha rede social no Instagram, MFC Gestor, que eu vou lançar uma videoaula gratuita, onde eu vou explicar todo o conteúdo, como que você faz passo a passo dentro do Excel essas informações, facilitando para você gerir. Então não faça as coisas com ferramentas improvisadas. Coloque coisa profissional para que saia resultado profissional. E aí você vai começar a ter essas diferenças aqui de impostos, aí beneficiando para você. Então, pessoal, isso daí é o processo de industrialização. Esse foi o episódio de Pulo no Gato de tributação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like e siga o nosso perfil no YouTube, MFC Gestor, e também siga a nossa rede social no Instagram, MFC Gestor. Um abraço, até a próxima!